Você já pensou em fazer um quadrinho? Você acaba imaginando na tua cabeça os cenários fodas da sua história, fazendo personagens muito interessantes, e aí na hora de você colocar tudo no papel, você acaba só olhando uma folha em branco e você tem vontade de desistir, mesmo você nem ter começado. Eu sei disso porque eu já fui essa pessoa. Mas, após muitos meses, eu finalmente fiz meu primeiro quadrinho. E eu resolvi fazer um vídeo falando de como é que foi minha experiência e ao mesmo tempo dar umas dicas pra começar essa primeira história. Puxe um papel e um lápis porque tá na hora de fazer um quadrinho. A primeira coisa a se fazer é escrever. Escreva a ideia que você tem na tua cabeça, porque você não se tornou um computador para poder armazenar tudo. A gente é falho e nosso cérebro é mais falho ainda, porque a gente acaba esquecendo alguns detalhes do que a gente acaba fazendo. Então, se você manter a ideia só na cabeça, com certeza você vai acabar esquecendo muitos detalhes ou até mesmo a sua história inteira. Então, é sempre importante você acabar escrevendo independente do formato que for escrever, sendo ele você escrevendo num bloco de notas ou até mesmo num caderno. E na hora de quando você for escrever, você tem que manter em mente duas coisas. O que exatamente você quer escrever? Que tipo de história você quer contar? No meu caso, eu quis fazer uma fanpage de Jojo que tem um mistério investigativo relacionado a uma cidade. Sim, eu gosto de Jojo e eu quis fazer uma história dessa. Não me julga. E escrever vai te ajudar bastante na hora de organizar sua história. Você não vai sair escrevendo igual o Quentin Tarantino, mas você tem uma história. Beleza, você tem o roteiro pronto, mas agora vem a parte mais insuportável quando se trata de fazer uma história, que é os quadros. Eu mesma também tenho uma certa dificuldade quando se trata da parte de fazer a parte dos painéis. Uma dica que o canal Raoni Marques, que faz quadrinhos, fala bastante é a respeito de deixe os quadros de uma forma clara. A linha de diálogo num balão de falas, as sequências de quadros que você for escrever e também desenhar são bastante importantes. Independente se você quiser fazer uma leitura ocidental, como a Turma da Mônica, ou uma versão oriental tipo One Piece. E uma dica importante é brinque com os quadros. Solta a sua imaginação quando se trata de fazer vários quadros diferentes. Um exemplo que eu gosto de quadrinho que quebra essa expectativa dos quadros é Dandandan, que acaba que alguns personagens acabam saindo de dentro de um quadro para poder interagir com a página em si, o que faz com que a página se torne bem mais dinâmica e fica divertido na hora de ler. Com tudo isso em mente, nós vamos para o terceiro passo. Uma dica importante que muita gente acaba ignorando é de, algumas mais por medo, é de não procurar referências. Do tipo, você tá tentando visualizar aquela cena maneira dentro do seu quadrinho, aí na hora de fazer fica assim. Uma coisa que eu faço quando eu tenho esse pequeno bloqueio criativo é de eu pegar uma cena de algum filme ou até mesmo a página de um mangá que eu tenho em casa, em que eu possa digerir e tentar traduzir isso nas páginas que eu desenho. O que torna também um exercício para você fazer poses mais dinâmicas na hora de fazer os quadros. E a última dica, que é a mais importante, é de não desistir. Vai existir momentos de dúvida enquanto você tá fazendo aquele quadrinho, em que você tá fazendo por alguns dias ou até mesmo meses e pensar que você não tá indo muito pra frente. Mas na verdade você tá indo. Independente do tempo de páginas que você tá produzindo, você tá na verdade evoluindo aos poucos. Afinal, fazer um projeto em si, independente se for um quadrinho ou até mesmo uma música ou até mesmo uma animação, mas eu não vou falar de animação porque nem fudendo vou falar de animação aqui no canal. Porque na verdade uma história não é sobre contar quantas páginas você tá querendo fazer. Não é fácil você fazer uma história e também você não quer escrever a sua história inteira em 14 páginas. Tenha em mente em você finalizar a página dentro de um gancho que você quer terminar. Se você quer terminar naquele gancho, então considere isso uma vitória.
Afinal, os leitores estão interessados de onde uma história termina, em qual ponto, ou até mesmo ter um gancho para fazer com que eles fiquem curiosos e terem vontade de lerem mais uma vez. Então, nunca desista, porque vai ter uma pessoa que vai estar querendo ler sua história e querer saber o próximo capítulo. Bem, esse é o primeiro vídeo que eu faço nesse formato de tutorial. Eu espero que minhas dicas tenham ajudado vocês para querer sentar a bunda e querer fazer uma história. Porque eu tava alguns meses querendo fazer uma história e finalmente eu consegui fazer um quadrinho. Caso tenham conseguido fazer sua primeira história, manda para seus amigos ou até mesmo poste na internet. E a respeito do meu quadrinho, eu postei oficialmente no Tapas, tanto a versão em inglês e português, e que no qual eu fiquei muito feliz de saber que tem uma galera que tá a fim de ler essa história. Eu um dia vou fazer um vídeo falando a respeito do meu quadrinho e fazer alguns posts atualizando alguns capítulos porque ela ainda tá em desenvolvimento. Eu tive uma crise de gripe e que acabou me deixando um pouquinho debilitado. Mas confia no processo. Confia. Bom, eu agradeço por todos terem assistido esse vídeo até aqui e até uma próxima. E feliz 2026. Pera, a gente tá em março?